Meus irmãos, eu quero ler um texto da Santa Palavra de Deus que está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 16. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos, pelo menos, nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim, eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costuma juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde, vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã, vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram. Pois afinal de contas, quem somos nós? Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã. Pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele e não contra nós. Pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhe disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família. 2 litros por pessoa. Assim fizeram os israelitas, uns pegaram mais, outros menos. Quando mediram, aconteceu que o que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que havia pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Queridos, nós estamos diante de um texto que narra uma parte da história do povo de Israel quando saiu do Egito rumo à Terra Prometida. A história nos dá conta que cerca de 2 milhões de pessoas foi a quantidade de pessoas que saiu do Egito, liderado por Moisés, rumo à Terra Prometida. No texto que nós lemos, diz que 2 meses depois de haverem saído do Egito, aqui no deserto de Sim, entre Elim e Sinai, o povo sentiu saudade do Egito
e lembrou-se do que comiam naquela época, da fartura que tinha no Egito com relação à alimentação. E eles começaram a reclamar com Moisés e a cobrar de Moisés e a dizer: olha, era melhor se a gente tivesse ficado no Egito, porque lá a gente tinha carne à vontade, lá era self-service, lá a gente comia o que queria, da quantidade que queria e não tinha nenhuma restrição. Parece, Moisés, que você nos trouxe aqui para esse deserto para nos matar aqui nesse deserto. E o povo então começou a sentir falta dos alimentos que eles tinham lá no Egito. E Moisés, como estava obedecendo uma ordem de Deus, ele leva essa situação para Deus. E Deus então, ele resolve se revelar àquele povo, mostrar para aquele povo quem era ele e quem era o Deus a quem Moisés servia. E Deus então dá as devidas instruções para Moisés, e algo sobrenatural, irmãos, acontece. No deserto, Deus manda carne para o povo que estava reivindicando carne, e Deus manda pão. E um detalhe interessante que há nesse texto implícito é que alguns dizem que naquela época era muito comum pássaros voarem em bando de um lado para o outro, sobrevoando aquele deserto. E como o deserto ele era muito extenso, ele era muito grande, os pássaros se cansavam e alguns, pelo cansaço, caíam e muitos pássaros morriam. E alguns dizem: aqueles pássaros que caíram não foi Deus que mandou. Eram os pássaros que costumavam, todos os anos, nessa época, sobrevoarem aquela região, e por conta do calor, por conta das condições climáticas, eles não conseguiam atravessar o deserto e caíam e morriam ali no deserto. Não foi Deus que mandou. Mas, irmãos, e o pão que caiu? E o pão que Deus mandou para eles? Como que explica isso? É ou não é a intervenção de Deus para cuidar do seu povo nos momentos de escassez? É ou não é o sobrenatural de Deus acontecendo na vida do povo israelita? Queridos, um fato interessante é que naquele tempo Deus, para cuidar do seu povo, mandou pão do céu. Mandou o pão do céu. Hoje, o povo de Deus somos nós. O povo de Deus é a igreja. Os israelitas lá no passado eram o povo de Deus. Hoje, o povo de Deus sou eu e você. Se nós passarmos por um deserto, se nós passarmos por um momento de fome, se nós passarmos por um momento de escassez, o pão já desceu do céu. Chama-se Jesus Cristo. Ele diz em João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esse pão nunca vai faltar na nossa mesa, esse pão nunca vai faltar do nosso lado. Nunca vamos ter falta de pão, porque Deus já previu isso. E assim como mandou o pão para os israelitas no deserto, Deus já mandou o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, para nos socorrer em todos os momentos da nossa vida, inclusive em momentos de escassez como esse que nós estamos ou iremos viver por conta dessa pandemia. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe nosso Brasil, que o Senhor abençoe as pessoas espalhadas por esse mundo que precisa do seu socorro.